E o James Gunn conseguiu de novo. Que filme legal é o Esquadrão Suicida. Quando estreou Viúva Negra, a gente fez uma live com todo o canal reunido para comentar sobre o filme e tal, acabou nem tendo crítica daquele filme, foi só a live mesmo. E naquela live muita gente pediu pra gente fazer uma live também de Esquadrão Suicida e os planos era realmente fazer essa live, só que a diferença é que quando Viúva Negra lançou era feriado em São Paulo, então todo mundo do canal conseguiu assistir o filme para conseguir conversar na live, enquanto agora com Esquadrão Suicida eu vou ser a única pessoa que vou conseguir assistir até essa sexta-feira, então a gente acabou deixando de lado a live e eu vou do tradicional mesmo fazer uma crítica sobre o filme, só que vai ser bem legal porque eu acho que vale muito a pena falar desse filme, que é pra mim o melhor filme de super-herói que eu vi nesse ano e provavelmente no passado também. Na verdade, não sei quanto tempo faz que eu não assisto um filme de super-herói tão bom quanto esse daqui. Gostei bastante de O Esquadrão Suicida. Só antes de mais nada, quem não me conhece ainda e tal, e tem essa birrinha de Marvel versus DC, eu não ligo muito pra isso, nunca liguei, gosto dos dois, o que eu gosto é de ver bons filmes, seja de super-herói ou de qualquer outro gênero. Então, se vocês vierem com comentário, você gosta mais da DC, você é DC-nauta, bom, nem perca o seu tempo. Esse filme é dirigido pelo James Gunn, que é o mesmo diretor, vocês sabem, dos dois primeiros Guardiões da Galáxia, que são dois filmes que eu gosto muito, principalmente o primeiro, pra mim é um dos melhores filmes do universo Marvel, eu coloquei até no top 10 de melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. E agora, depois daquela confusão que teve na Marvel, ele foi demitido, agora ele foi recontratado, mas nesse meio tempo ele faz o Esquadrão Suicida, que é um filme bem diferente, apesar de conservar algumas das ideias que ele já levava lá em Guardiões da Galáxia e também naquele primeiro filme dele, né, o filme anterior do super-herói, que é uma sátira de super-herói chamado Super. Tem algumas ideias que estão naquele filme que retornam aqui. Aqui a gente vê a diferença muito clara de como ele pode fazer um filme para maiores, né, algo que a Disney e a Marvel nunca vai permitir, e ele se diverte muito com isso. De certa forma, o Esquadrão Suicida é um filme que o James Gunn tá falando pra gente, divirta-se ao mesmo tempo que eu vou me divertir fazendo esse filme. E por mais que ele seja um filme muito escrachado, muito divertido, eu gosto muito do humor aqui, então é um humor que não se leva a sério, que faz piada com tudo, faz piada mórbida, faz piada de tudo que é tipo. Ele é um filme, de certa forma, mais inteligente do que parece na forma como ele aborda algumas temáticas e como ele traz isso pra tela. Então ele tem uma relação aqui meio ambígua com basicamente tudo. E ele vai ser, acima de tudo, uma sátira dos filmes de super-herói, por mais que ele seja uma homenagem também, então tá aí a relação ambígua. Ele se aceita como um filme de super-herói, mas ao mesmo tempo ele satiriza muitos dos elementos que estão nos filmes de super-herói e ao mesmo tempo ele é uma sátira política. E você que tem alergia de política, você que acha que cinema e política não são a mesma coisa, ou que não pode ter política em um filme de super-herói, fale do filme, fale o quanto ele é divertido, mas não fale de política. Bom, talvez esse vídeo não seja pra você, porque até não é uma coisa minha. O James Gunn deixa muito claro que esse é um filme político, acho que acima de tudo, mais até do que um filme de super-herói. Ele fala isso verbalmente muitas e muitas vezes aqui durante o filme, então até a política armamentista americana e essa ideia de invadir todos os países e de se dizer pela liberdade, mas eu vou lutar contra uma ditadura só se aquela ditadura não me interessar. Se aquela ditadura me interessar, tudo bem, pode ficar lá. Ele fala isso com todas as letras aqui, não sou eu que estou dizendo. Além disso, tem muitos outros pontos e algumas piadas que eu gosto até mais, como por exemplo ele colocando aquele primeiro grupo super ridículo andando de frente com a bandeira dos Estados Unidos atrás, fazendo uma clara piada com os filmes de guerra super patrióticos que já foram feitos nos Estados Unidos, aquela ideia de que os Estados Unidos pode fazer o que quiser, invadir quem quiser e tal. E aí geralmente eles usam a bandeira dos Estados Unidos, claro, como esse símbolo do patriotismo, e aqui o James Gunn vai tirar um sarro disso, como ele vai tirar um sarro de quase tudo. Então ele vai tirar um sarro do gênero de super-herói, vai fazer piada e, acho que até de forma inteligente, vai brincar um pouco com a ideia de que os filmes de super-herói quase sempre tentam
até fazer muitas piadas, como por exemplo os filmes da Marvel, só que ao mesmo tempo eles sempre precisam de alguma profundidade dramática, eles sempre precisam ser meio sombrios, e aqui ele vai tirar muito sarro disso. Como que ele vai fazer isso? Ele vai criar quase que em todas as cenas como se fossem punchlines. Então, sempre que parece que algo vai ficar dramático, ele deixa claro e fala pra gente, claro, não verbalmente, mas ele deixa claro pra gente que aquilo não interessa pra ele, não é esse tipo de filme. Aqui ele não quer um vilão super profundo, ele não quer um grande desenvolvimento de personagem. Ele tira sarro até do primeiro Esquadrão Suicida, que tem aquela cena do bar onde todos se unem ali e agora somos um grupo e tal. Aqui ele não quer isso, é um grupo disfuncional, tem até, eles se importam um pouco um com o outro por alguns motivos, mas no geral ele quase descarta essa questão mais dramática e esse aprofundamento nos personagens. Ele quer se divertir, ele quer que a gente se divirta. E muito dessa diversão vai passar justamente por mais uma relação ambígua aqui, que é com a violência e com a morte. A morte nesse filme e a violência, elas vão se transformar em entretenimento, em diversão, que é justamente brincar. Quem será que vai morrer? Algo que já tinha surgido antes do filme. Bolão de quem vai morrer. Essa banalização da morte que, por um lado, ele trata como uma sátira e uma crítica a essa política dos Estados Unidos, essa política da violência que não se importa com a vida e tal. E eu acho que isso até em um contexto mais geral do ser humano mesmo, como cada vez menos parece que a gente se importa menos com a vida das outras pessoas, como a violência virou algo comum no nosso dia a dia, só que ao mesmo tempo ele tá falando pra gente, olha como vocês podem até falar contra a violência, mas vocês se divertem com ela. Olha como vocês se divertem com a morte. Eu vou mostrar isso pra vocês colocando aqui um monte de personagem pra morrer na sua frente e você vai dar risada com isso. E eu vou fazer você dar risada com isso. Então eu acho que Esquadrão Suicida vai passar quase tudo por relações muito ambíguas com tudo que ele vai trabalhar. Com a questão política, com a questão do super-herói, que por um lado ele é essa sátira dos filmes de super-herói, por isso que eu falei que ele traz um pouco do super, né, aquele primeiro filme dele que eu já nem gosto tanto, mas tem bastante disso, então como ele vai ironizar esse lado mais sombrio, esse lado mais realista que os filmes de super-herói tentam trazer, essa profundidade de personagem que parece que virou uma obrigação agora, esses vilões complexos, a própria explicação, né, que todos os filmes de super-herói tem que ser tudo bem explicadinho, e aqui ele tira sarro disso também, ele faz piada com a própria explicação dentro do gênero de super-herói e até com a higiene, né, que a maioria dos filmes de super-heróis são sempre com muito pouco sangue, com muita pouca violência, e aqui ele vai trazer tudo isso também nesse sentido. Então vão ser várias relações ambíguas, política, com gêneros, né, porque não só o de super-herói, então ele vai trazer várias referências a outros gêneros também, até essa ideia de monstro gigante, de kaiju e tal, e principalmente, claro, com a violência e com a morte, como ele vai trabalhar isso muito bem, fazendo a gente dar risada, sem que a gente pense que a gente está dando risada da violência, como a gente banalizou a violência a ponto disso se tornar entretenimento. Então eu acho que o James Gunn, ele é muito inteligente aqui em pegar vários elementos, construir um filme que não se leva a sério em nenhum momento, que fala vamos só se divertir, só que ao mesmo tempo esse filme ele é mais inteligente em algumas questões que ele trabalha do que parece. No geral eu gostei bastante, o James Gunn ele sabe trabalhar o humor como poucos. É verdade, ele passa do ponto em alguns momentos, ele usa essa lógica de eu não tô me levando a sério para fazer algumas piadas meio exageradas que não precisava, ou o próprio último ato do filme, ele rejeita um pouco o gênero super-herói para satirizar, só que no último ato ele acaba abraçando meio que o gênero super-herói, alguns dos clichês desse gênero. Tem tudo isso, não é um filme perfeito, mas ainda assim é um dos melhores filmes de super-herói que eu vi nos últimos tempos. É um filme que realmente aqui a gente tem um diretor que sabe o que está fazendo, sabe sobre o que ele está falando e sabe como falar sobre isso. Além de que ele trabalha bem o humor e trabalha bem também a ação. Tem aqui uma sequência da Arlequina fazendo alguma coisa para sair de um lugar, não vou falar mais do que isso, que é muito bem filmada, ao mesmo tempo que ele sabe trabalhar mais uma vez muito bem a fantasia aqui dentro dessa cena, né? Não tenta fazer tudo isso de uma forma realista e ele abraça a fantasia de todas as formas aqui. Então, gostei bastante de O Esquadrão Suicida. Vou dar uma nota 8, espero que vocês gostem também. O filme está nos cinemas, deve chegar no HBO Max aqui no Brasil daqui 35 dias, mais ou menos, né? Eu acho que, se eu não me engano, são 35 dias o prazo de entrar no cinema até entrar no HBO Max. Lá nos Estados Unidos já entrou simultaneamente cinemas
e HBO Max. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e também aqui na descrição tem o nosso link para ser membro aqui do canal e também para o nosso grupo lá do Telegram. No começo do vídeo tem as minhas redes sociais, produzo conteúdo para lá também. Por hoje é isso e corta.